Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme nos estiverem a ouvir, passageiros do comboio suburbano. Mais uma vez e como sempre, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, nós temos o comboio suburbano para expressar a opinião da classe trabalhadora. Temos hoje connosco um convidado especialíssimo, o Pedro Nimrod, com quem vamos falar de um tema que já vou apresentar. Antes de mais, aquele procedimento habitual, deixem-nos o vosso like, partilhem o nosso episódio se nos estiverem a ver no YouTube, subscrevam o nosso canal, estamos quase nos 1000 subscritores, podemos contar com a vossa ajuda para chegar lá, tenho a certeza. Sigam-nos nas nossas redes, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, Comboio Suburbano 1, estamos no Instagram, Comboio Suburbano, temos também um endereço de e-mail, se quiserem entrar em contato connosco, comboiosuburbanopodcast@gmail.com, mandem-nos as vossas sugestões, as vossas dicas, as vossas críticas, será um prazer conversarmos convosco e o nosso podcast estará também disponível dentro em breve em todas as plataformas de podcasts. O tema de hoje, nós decidimos usar um título de um livro do António Lobo Antunes, se a memória não me falha, aliás foi o Saúl que poderá depois falar um pouco mais sobre isso, que até teve a ideia do título, que é que fazer quando tudo arde, não é? E nós tivemos esta ideia porque começamos a olhar à nossa volta e começamos a ver uma série de desastres, catástrofes, problemas ambientais, problemas não apenas ambientais, mas mesmo demonstrações claras da fragilidade da nossa sociedade, da fragilidade que o capitalismo traz para a nossa sociedade, das dificuldades que ele causa às pessoas na sua vida prática, e então decidimos falar aqui um pouco sobre todas as catástrofes e todos os incidentes que são causados à humanidade e que têm sido causados à humanidade nos últimos anos como consequência direta do capitalismo. Em primeiro lugar, decidimos falar das catástrofes ambientais e aí começaria por perguntar ao nosso convidado, o Pedro Nimrod, a quem agradeço desde já ter vindo ao nosso podcast. O seguinte, nós temos tido ao longo dos últimos anos uma série de alterações climáticas, de fenómenos meteorológicos, enfim, novos, que não aconteciam muitas vezes. Temos tido tufões na Europa, tivemos ainda este ano a temperatura mais alta alguma vez registada na Europa, foram registados, se a memória não me falha, 48 graus na Sicília. O que é que tu tens a dizer sobre a relação do capitalismo com tudo isto? Ou será que o capitalismo não tem nada a ver com estas coisas e são apenas fenómenos que acontecem, são coisas da vida, fenómenos da natureza? Diz, Pedro. Epá, começar citando o outro senhor, o senhor acabou a história. Portanto, nós agora vivemos num mundo capitalista e num planeta mais ou menos capitalista. Portanto, é óbvio que se é o sistema de produção e distribuição que existe, é óbvio que tem culpas no cartório e tem-nas praticamente todas. Em relação às catástrofes, eu tenho acompanhado a coisa mais ou menos. Só fazer aqui uma breve apresentação da minha pessoa. Para quem não sabe, vocês sabem, estou na guilhotina já há uns bons anos. E temos acompanhado um bocado, eu em particular, esta situação. E a única novidade que há no meio disto tudo é que nos últimos 3, 4 anos, mais ou menos, começou a atingir forte e feio quer a Europa, quer os Estados Unidos. Os Estados Unidos levam-nos um bocadinho de avanço e a coisa lá está muito, muito má. E este ano tem sido um ano péssimo. Cheias, fogos, furacões, os frios, aquele frio que houve no final do inverno passado, portanto, algures em janeiro, fevereiro, em que até depois partiram canos e coisas do género em algumas cidades. E agora na Europa estamos a apanhar, mas isto são coisas que já vêm a acontecer na China, para mim um dos piores sítios que tem sido, para além das ilhas do Pacífico, se calhar é o pior de todos porque estão a desaparecer, que é aquele corredor que vai desde o Irão até ao Bangladesh, em que esses gajos estão a levar porrada já há uns bons mais anos do que nós.
E tudo tem a ver exatamente com estas situações, com a quantidade de poluição, com a não vontade política, até porque custará dinheiro e baixará os lucros, de fazer qualquer coisa para alterar isto tudo. E a situação que temos não abona nada de bom e não vai melhorar tão cedo. Mesmo que se cumprisse aquilo que eram os acordos de Paris, que não se vai cumprir de forma nenhuma, não há nenhuma janela para se cumprir isso. Não há aqui uma salvação ou algo que vá acontecer a curto prazo que vá alterar este estado de coisas. Obrigado, Pedro, pela tua primeira intervenção. Continuando, já que estamos a falar de catástrofes ambientais, falar daquela que é, ou que foi nos últimos anos, uma das principais catástrofes ambientais que nós tivemos, foi precisamente a catástrofe dos fogos da Amazónia, não é? Que há uns... Foi logo antes do Covid, não é? O Covid parece não se esquecer que o governo brasileiro já existia antes do Covid e já fazia disparates graves antes do Covid, e um dos graves disparates que fez nessa altura foi precisamente o conjunto de regras que pôs em marcha, que dão praticamente carta branca aos madeireiros, aos grileiros e ao agronegócio para fazer queimadas e para destruir a Amazónia. Eu perguntava ao Saúl se ele tem acompanhado essa situação da destruição da Amazónia e o que é que, enfim, o que é que tem a dizer sobre esse assunto. Bem, eu acompanhei a situação da Amazónia quando ela estava nas notícias e ela dá-nos uma série de pistas sobre o que tem vindo a passar. Portanto, para começar, dá-nos a pista de como é que isto começou. E quem diz isto diz o capitalismo na sua faceta de causar os colapsos ambientais ou em curso ou já efetivados. E nesse caso nós vemos que a destruição da floresta amazónica não começa com o governo Bolsonaro, também não começa por muitas críticas que tínhamos à continuação da política extrativista nos governos Lula, também não começa com a governação do PT, portanto, embora a direita brasileira ache que tudo que acontece no Brasil que seja mau foi começado pelo PT, não é bem assim. A destruição da floresta amazónica começou quando os primeiros capitalistas lá chegaram. Portanto, neste caso, os portugueses. A exploração extrativista da Amazónia começa com a colonização e tanto como extração como destruição por incêndios, e a política brasileira, a política dos sucessivos governos capitalistas brasileiros para a Amazónia é ou de manter o status quo de exploração como ela já existe, ou de intensificar essa exploração, dando-lhe o nome de desenvolvimento. Quando mesmo durante a ditadura militar se vinha dizer com orgulho de que a Amazónia não era mais inacessível, que já era possível atravessá-la e fazer grandes explorações, grandes empreendimentos nesse espaço geográfico, e mais tarde, portanto, já na governação pós-constitucional, pós-constituição dos anos 80 do Brasil, vê-se que essa exploração pode, por vezes, diminuir o ritmo ou haverem algumas regras governamentais que procuram enquadrá-la, mas ela continua. E no caso mais recente, o caso das queimadas, portanto, as queimadas são vistas como necessárias ao agronegócio e à exploração, à transformação de vastas áreas da Amazónia ou em exploração agrícola de soja ou em exploração pecuária, portanto, sem destruir o que lá está, sem queimar o que lá está, é impossível explorá-la completamente
de forma agrícola, e ao fazer isso, portanto, ao fazerem esses incêndios, portanto, os produtores, os, os capitalistas e os proprietários agrícolas, o que conseguem fazer é mais um pouco de lucro, mais um bocado de exploração, que depois tem consequências tanto para o Brasil como para todo o mundo. Portanto, a diminuição da dimensão da mancha verde da Amazónia vai causando uma série de complicações ao nível não só da retenção de CO2, mas até da retenção de água naquela região, em termos depois da gestão natural do ciclo da água e do evitar das secas. Vai também destruindo a sustentabilidade das poucas comunidades indígenas que ainda lá fazem a sua vida, ou obrigando-as a adotar estilos de vida semelhantes aos estilos de vida extrativistas. Portanto, quando se fala, isto é importante também dizer, encontrar na Amazónia ou nas suas zonas circundantes populações indígenas ou populações com relação próxima com os indígenas que estejam também no negócio da madeira ou a fazer agricultura intensiva de monocultura, não é como se diz em americano, ou como dizem os americanos, como se diz em inglês, não é o gotcha que muita gente pensa que é. Portanto, os indígenas brasileiros, ao lhes ser retirado a capacidade de sobreviverem no estilo de vida que tinham antes da colonização do Brasil, alguns deles, como modo de sobrevivência, têm apenas a adoção de um estilo de vida também ele baseado no extrativismo, e depois muita gente vai então dizer que afinal também eles o fazem, como se fosse uma opção, como se fosse algo que eles tivessem escolhido fazer nesse sentido. Portanto, essa fase dos incêndios corresponde também a um conjunto de muitos outros incêndios que vão ocorrendo em zonas do mundo inteiro. Vamos recordar os incêndios do Mediterrâneo, portanto, de Portugal, Espanha, Grécia, Itália. Se num ano não é num país, será no outro. Quando escapamos nós, são os gregos. Quando escapam os gregos, são os italianos. Nos últimos anos, há sempre um país mediterrâneo com incêndios completamente catastróficos. Os incêndios da Califórnia, em que se vê cada vez mais o pior do capitalismo americano a se manifestar quando acontecem essas tragédias, nomeadamente no caso da Califórnia, a utilização de mão de obra prisioneira, quase escrava, para o combate aos incêndios, que mesmo assim não é suficiente para o combate. Basicamente, qualquer pessoa que saiba de gestão florestal sabe que não é com bombeiros que se acaba com os incêndios, não é tirando água para cima dos fogos quando eles já estão naquela dimensão que se faz uma gestão sustentada da floresta e que se impede que haja mais fogos. É simplesmente um método de mitigação e de salvaguarda das populações quando acontece, mas enquanto o clima continuar a se alterar da maneira que está, enquanto a exploração das grandes áreas florestais continuar ou a ser tão lucrativa a sua destruição que continua a haver quem a destrua, ou que a falta de lucro na sua exploração sustentada deixe as parcelas florestais completamente abandonadas. Enquanto assim for, vão continuar a existir incêndios na Califórnia, na Amazónia, em Portugal, na Austrália. E o mais interessante, agora só para terminar, no caso do Brasil,
há uma questão de que há pessoas interessadas em que as coisas ardam e que provocam os incêndios propositadamente, portanto, que há um contexto económico que, que, que é inegável, que beneficia quem o faz. Noutros espaços geográficos há um fenómeno interessante que é os incêndios que resultam ou do descaso da exploração, portanto, do abandono de grandes zonas florestais por já não serem lucrativas, serem deixadas completamente ao abandono, e também das alterações climáticas, mas ainda assim são procurados culpados. Vamos recordar que no caso da Austrália, numa altura em que o governo estava a braços com a questão dos incêndios, a imprensa, a imprensa australiana ligada àquele pulha, o Murdoch, fazia tudo para que as pessoas focassem a questão dos incêndios não nas questões estruturais de como é que a questão florestal na Austrália é tratada e a questão das alterações climáticas, mas sim nas culpas a atribuir aos incendiários enquanto atores individuais criminosos. Portanto, não sequer no que é que leva a que haja pessoas que provocam esses incêndios, nem a pensar no que é que leva a que os incêndios ganhem tais dimensões depois de serem ateados, mas sim simplesmente na questão de existem incêndios porque há incendiários, para que as pessoas encontrassem rapidamente um culpado. No caso nós conhecemos essa retórica em Portugal. No caso da Austrália, tornou-se ainda mais ridículo a certa altura, porque começavam a pôr a culpa em antifas incendiários que existem na cabeça dos conservadores americanos. Portanto, na cabeça dos conservadores americanos é uma das vítimas das tragédias do capitalismo atual. Portanto, são, tal como a Amazónia, já há muito pouco dentro dessas entidades. E no caso da Amazónia, então, também houve essa situação de chegar-se a culpar as organizações não governamentais que atuam dentro da Amazónia, que têm as suas nuances e uma série de questões que devem ser postas em causa relativamente a elas, mas que, nesse caso, eram acusadas de diretamente estarem a causar incêndios para procurarem financiamento, quando à nossa frente estavam, óbvio, os exploradores de madeira e agropecuária a fazerem não por razões obscuras, mas simplesmente teriam lucro direto com a exploração dos espaços que herdessem. Muito Posso obrigado, só Saúl. fazer aqui. Chuta, claro. Desculpa lá, João. Só fazer aqui duas adendas rápidas que me permitem, porque epá, são duas situações que eu conheço relativamente bem, quer a da Austrália, quer a da Califórnia, e exatamente por causa disto do capitalismo. Epá, primeiro, pá, yeah, o Rupert Murdoch é um daqueles filhos da mãe de todo o tamanho no mundo. É um gajo cheio de poder e cheio de dinheiro. E o gajo teve um papel importantíssimo a imprensa não é só o que diz, e como o Sul estava a dizer muito bem, em relação à culpa aos incendiários e tal, vamos falar, mas é dos incendiários em vez das causas estruturais que levam aos incêndios, mas também daquilo que não diz e daquilo que não fala. E os fogos, os últimos grandes fogos da Austrália causaram milhões de prejuízos a nível para as populações, quer não só para, portanto, estamos a falar de populações rurais, populações que vivem em zonas relativamente afastadas dos grandes centros urbanos ou em pequenas cidades,
ou em fazendas ou em explorações agrícolas, pá, que ficaram sem casa, sem sustento. E não estamos também a falar do agricultor coitadinho, não, estamos a falar de latifundiários, mas que efetivamente ficaram completamente com as suas propriedades destroçadas. E também boa parte disso é responsabilidade da exploração do gado, porque tu, para teres grandes quantidades de cabeças de gado, não podes ter florestas, precisas de pastos. Para isso convém que as florestas ardam para dar lugar a pastos. Mas depois acontece exatamente isto, porque é uma das grandes falhas, e eu acho que devo dizer isto 500 vezes ao longo desta conversa, que é o capitalismo pensa muito no imediato e no próximo trimestre, que é como temos agora o capitalismo organizado. E tudo o que seja mais do que o próximo trimestre, parece que ninguém tem a capacidade de pensar sequer que é capaz de ser-lhes o tiro pela culatra. E lembro-me particularmente dos fogos da Austrália, que uma das coisas que a mim mais me deixou consternado foi, apesar de me defender e pôr-me como um ecologista, que eram os koalas. Tipo, gente a ficar sem casa, cidades a arder. Epá, mas os koalas, meu, é que era o grande problema. Não que não fosse, porque efetivamente os desgraçados dos koalas ficaram sem o seu habitat por responsabilidade humana. Mas se calhar comparando, estamos aqui a olhar para coisas que apelam demasiado ao coração, e à lágrima fácil no Facebook quando vês o koalazinho que ficou sem seu eucaliptos, mas não vamos falar daquilo que são os problemas que a Austrália tem de falta de organização, de falta de capacidade de resposta a todas estas situações. Em relação à Califórnia, não é só a questão dos prisioneiros, que é óbvio acontece e é gravíssima, é também a privatização dos bombeiros. Porque, pá, não sei se vocês sabem, mas há bombeiros privados e há serviços de prevenção e combate aos incêndios privados na Califórnia. Não foi nestes de 2020, acho que foi nos de 2019, houve fogos que chegaram ali a zonas ricas e de gente com dinheiro, inclusivamente pessoas de Hollywood e coisas do género. E essa gente tinha serviços de bombeiros privados, com caminhões de cisterna privados, com água privada. Tu precisas de água para combater os incêndios, para além das outras coisas, as espumas e coisas do género. Mas esta gente estava a garantir água e bombeiros para salvaguardar as suas propriedades, enquanto tudo o resto à volta ardia e ardeu. E depois é as políticas de aproveitamento de água nos Estados Unidos, em que de momento temos uma seca horrível com o Rio Colorado, que é um dos que está a secar mesmo à séria. E a situação está mesmo muito, muito grave. De vez em quando consigo acompanhar através de alguns canais americanos que vão deixando sair assim alguma informação ou vão deixando, não, vão a cobrindo, porque também não tem outro remédio a não ser cobri-la. Mas na Califórnia, boa parte da água é canalizada para explorações agrícolas intensivas, sendo que uma delas, pá, por acaso conheço o moço que escreveu o livro, que é o Yasha Levine, que escreveu um livro que é o Pistachio Wars, em que ele descreve perfeitamente como na Califórnia há zonas onde as pessoas têm falta de água e tiveram falta de água ao longo destes últimos anos, mas não falta uma gota de água para as plantações de pistácios, pá, que eu também gosto muito, mas não é assim propriamente a coisa mais relevante para as pessoas terem que comer, até porque é um snack, e é um snack que é relativamente caro. Um gajo que quando vai ao supermercado é dos mais caros, exatamente porque faz mover muito dinheiro e faz mover muita gente, por acaso neste caso ligado ao... Por acaso neste caso soa mal como tudo. Mas foi como saiu. Ligado ao Partido Democrata Americano, que têm muito, muito dinheiro investido nisto para a rentabilidade deles, e também por coincidência é o pessoal que depois está sempre a pedir guerra com o Irão, porque o Irão é o maior produtor mundial de pistácios. Mas pronto, era só estas pequenas adendas de como o modelo capitalista é mau, mas consegue sempre ser pior. Quando um gajo
puxa um bocadinho pela imaginação, acho que às vezes não conseguimos chegar lá ao quão tão mau estes gajos conseguem ser. E acima de tudo, eu lamento, mas isto é um daqueles temas que me diz bastante. A preocupação primeiro-mundista com koalas e a incapacidade, a capacidade de ficar consternado com a morte dos koalas e Exato. com a perda de habitats de koalas, ao mesmo tempo que provavelmente o facto de milhares de pessoas terem ficado sem terras e sem casas ser mais uma segunda-feira é uma coisa que eu acho, enfim, é daquelas peculiaridades do primeiro mundo que eu nunca vou compreender completamente. Tal como essa questão dos pistachos que estavas a dizer, capacidade de fazer uma guerra por causa disso também, mas pronto, é o ponto a que chegamos. Bom, já que falámos durante bastante tempo de incêndios, de catástrofes naturais e de extinção de animais, vamos falar de um tema um pouco mais alegre, vamos falar de doenças. Portanto, nós estamos a viver ainda, estamos na reta final desta pandemia de Covid-19 que nos tem atingido, pelo menos desde inícios de 2020, não é? Aqui na Europa. Começou em finais de 2019, daí chamar-se Covid-19 precisamente na China. Na Europa começou mais para inícios de 2020 e enfim estamos agora, aparentemente, esperemos que sim, bater na madeira, né? Começar a ver o fim do fim deste processo de pandemia. Mas a minha pergunta é, esta pandemia foi uma coisa completamente fortuita? Ou nós estamos expostos a que existam mais pandemias no futuro e sim, de onde é que elas podem vir e como é que elas podem aparecer? Eu perguntava ao Pedro se ele tem alguma opinião sobre isto, se pronto, foi uma vez sem exemplo ou se nós corremos o risco real de ciclicamente nos vermos confrontados com pandemias como esta porque estamos a passar. Olha, mais uma vez, voltamos aqui a esta coisa esquisita que é o modelo de produção capitalista e principalmente o modelo de produção intensivo de alimentos, principalmente de carne. As plantas não têm vírus, não é? Nem têm a capacidade de nos transmitir este tipo de pandemias. Esperemos. Isto um gajo nunca sabe. Mas isto é tudo menos um acaso. É só ver, por exemplo, todos os anos os alertas que temos em relação à gripe das aves, que ainda não provocou nada parecido com o SARS-CoV, mas poderá, quem sabe. Tivemos agora em 2020 uma epidemia brutal de peste suína que apanhou quase todos os países da África, Vietnã, China, assim como me lembro assim de memória, e devastou completamente as produções de porco, de carne de porco, e é uma doença que pode ser transmitida para humanos. Na China chegou a acontecer, só ainda não começou foi a saltar de humano em humano, ou pelo menos em grande escala. Entretanto, ainda este verão na Índia tivemos mais, eu sinceramente não me lembro, peço desculpa, mas não me lembro do nome, mas é uma doença que ataca o sistema nervoso central, principalmente o cérebro, e mais uma vez vem dos morcegos. Como dizia um amigo meu, os morcegos estão mesmo a querer nos matar. E na Índia houve lá um surto disso associado ao Covid. Eu, as últimas vezes que apanhei, e em cerca de meia centena de pessoas, depois perdi o rastro da notícia. Houve um surto brutal em alguns estados indianos de fungo negro que se instala nos pulmões, dada as más condições, as péssimas condições em que os hospitais e os serviços de saúde indianos ficaram durante a pandemia. E lá está, enquanto tivermos, até por aquilo que o Sul estava a dizer, a destruição de florestas que têm animais que estão habituados a lidar com determinados patógenos e têm sistemas imunológicos, ou pelo menos órgãos, que têm algumas semelhanças com os nossos. O que permite que quer as bactérias, quer os vírus, possam saltar para nós. Se mutam, se começam a transmitir-se entre nós, vai ser bonito, não é?
porque voltamos a ter mais uma doença nova que não se tem assim muito bem uma capacidade imediata, apesar de efetivamente as vacinas foram muito rápidas, mas naquele vosso episódio, eu não me lembro do nome da moça que vocês convidaram, que explicou sobre porque é que as vacinas se desenvolveram tão depressa, e sinceramente foi dos melhores episódios vossos, e os meus parabéns. Tatiana Moutinho, já só para ficar o registro do nome, já agora um cumprimento para ela, que nos vai ouvir de certeza. Eu sou péssimo com nomes, peço desculpa. Mas é toda uma série de situações que só vão ficar cada vez piores. A Inglaterra não chegou a ser nada com os humanos, mas houve um problema por causa do calor e as galinhas serem produzidas, porque não temos outra forma de lhes chamar, em barracões de alumínio, em que mais de metade da produção de galinhas anual foi-se, porque as galinhas cozinharam dentro dos barracões, e é sempre isto. O que interessa é fazer dinheiro, o que interessa é produzir muito e fazer uma publicidade muito boa aos produtos, que é para produzir aquelas coisas todas lindas que a gente ouve nas reuniões, do engagement, sei lá, eu agora não me lembro dos termos todos, que são estúpidos e chatos como tudo. Isso é que interessa, criar condições para produzir as coisas com qualidade, com condições de salubridade, com condições de higiene, com condições de saúde. Isso é completamente é algo que lhes passa completamente ao lado e não estão minimamente interessados em fazer, principalmente porque isso custa dinheiro, e depois baixa os lucros, e depois temos os jornais com gente a mear todos os dias do patronato que ai muito mal, porque eu em vez de fazer 2 milhões vou só fazer 1,5 milhão. Portanto, vejam lá o que é que me fazem à vida. Totalmente. Por acaso estavas a falar há pouco da Índia, eu aqui há tempos tive uma conversa com uma pessoa conhecida que trabalha na área da saúde, e ela disse uma coisa que me aterrorizou em relação à Índia, que é a maioria das fábricas de antibióticos estão localizadas precisamente na Índia e têm um tratamento de resíduos próximo de nulo, ou seja, tu neste momento tens uma série de rios na Índia onde todos os medicamentos que a humanidade algum dia já fez foram atirados para lá em quantidades industriais, literalmente, porque vêm das fábricas, e portanto há já uma quantidade grande de micro-organismos naqueles rios que resistem a qualquer medicamento que a humanidade alguma vez tenha feito. Portanto, se algum dia desses micro-organismos, por uma razão ou por outra, se transforma numa pandemia, isso vai ser um berbicaixo daqueles bastante grandes. Mas enfim, estou só a contar uma conversa que tive uma vez, que não sou todo especialista na questão. Já agora, tiro-te 1 minuto ou 2, e justificando um bocado porque é que eu há pouco disse que a Índia para mim é dos meus sítios de terror, em relação às alterações climáticas, em relação às pandemias, a Índia de momento é dos países, é a Índia, o Paquistão e o Bangladesh, são os três, são dos países que têm mais gente com asma, com problemas biológicos, desculpem, problemas respiratórios, e problemas de alergias, inclusivamente de pele, exatamente pela completa falta de legislação, aquilo que os neoliberais estão sempre a pedir, que é menos legislação, menos interferência do Estado, e que fazem esses despejos e 30 mil coisas idênticas, e que leva a que as populações que ficam ficam abaixo do rio, levem com essas coisas, levem com as lixeiras, levem com as sucatas, e temos gerações inteiras de crianças a crescer com problemas gravíssimos de saúde que não vão desaparecer. São asmas graves, não é daquelas que o pessoal chega passado uns anos ou à maioridade e a coisa abranda. Não. As coisas vão ficar até à vida adulta e vão ter sequelas gravíssimas para a vida daquelas pessoas. E depois a poluição, como é óbvio. Não, ok, fizeste muito bem. Na próxima pandemia respiratória que existir, vai ser uma comorbidade e pronto.
Sim, muito provavelmente será por aí, ou algo do estilo, não, um novo SARS, um novo coronavírus que apareça vai ser um problema grave para essas populações. Já agora, uma outra questão que também queríamos discutir a propósito desta parte das doenças causadas pelo capitalismo nos nossos tempos, é uma parte que ficou, enfim, não digo que tenha ficado de lado com a discussão dos vírus, mas que sempre esteve aqui mais ou menos presente, mas que nós discutimos muito pouco. E que eu acho que, enfim, eu e o Saúl, que temos uma história já relativamente longa num setor onde este problema é eu acho que é uma epidemia, eu não sou todo um especialista para dizer isto, mas parece-me que isto já é uma epidemia no setor profissional onde nós trabalhamos, que são os problemas de saúde mental, que eu estou a falar disto abertamente, para quem trabalha em call centers, para quem trabalha em setores de trabalho muito intensivo, uma das consequências do modo de produção capitalista é precisamente os graves problemas de saúde mental que esse modo de produção acarreta. E eu queria falar com o Saúl, se tem acompanhado essa questão, se tem alguma coisa a dizer sobre as consequências do modo de produção capitalista na saúde, mas no caso concreto, na saúde mental dos trabalhadores. Bem, quanto às consequências do modo de produção capitalista na saúde mental em específico, elas acabam por ser óbvias para quem acompanha as notícias, as redes sociais. Há uma coisa que, ao mesmo tempo, é algo bom, normaliza a discussão dessas questões, mas ao mesmo tempo é assustador quando se começam a perceber a dimensão dessas situações. Nós hoje vamos a qualquer rede social, nomeadamente às redes à volta até do ativismo de esquerda, e isto não é um ataque a esses ativistas, não me interpretem mal, mas a normalização de discussão sobre doença mental leva-nos a perceber que a dimensão do problema é enorme. Portanto, as pessoas estão expostas a cargas de trabalho e a tipos de trabalho que ou intensificam situações de saúde mental a que estão predispostas já desde muito pequenas ou causadas por traumas muito iniciais, ou causam essas situações. E entre uma coisa e outra se vai vendo que no mundo ocidental, que é onde mal esses assuntos ainda são de alguma maneira abordados, a quantidade de medicamentos de prescrição a nível da saúde mental a serem consumidos, e Portugal, neste caso, está numa posição, digamos, interessante, simpática, no pior sentido possível, no consumo de ansiolíticos, principalmente, e por outros países se vê a mesma coisa. Portanto, à medida que este sistema económico se mantém, as pessoas, quando não estão ansiosas, com problemas de ansiedade, de depressão, porque não conseguem encontrar emprego, quando não é essa a razão é causada pelo emprego em questão. Portanto, neste caso, o caso em que eu e o Vilela nos encontramos, como tantos outros hoje em dia estão a trabalhar, portanto, a questão dos call centers, de depressão, da ansiedade, do consumo tanto de medicamentos de prescrição como de substâncias ilegais. Portanto, eu costumo dizer mais em jeito de piada, e desafio o Vilela a me desmentir, que se o abastecimento de canabinoides para Lisboa parasse, a indústria dos call centers também parava. Porque é assim, vai desde os operadores, não é até aos supervisores, até aos chefes de projeto. Portanto,
Sim, eu estou completamente de acordo. Não tenho como desmentir isso. Quer dizer, toda a minha experiência profissional atesta aquilo que tu estás a dizer. Eu, pela minha parte, não consumo, mas se eu ganhasse €1 por cada colega meu que consumia, eu teria um salário muito mais volumoso do que tinha naquela altura. Completamente. E reforço, não estamos a falar só de operadores, estamos a falar de operadores, supervisores, chefes de sala, chefes de projeto, diretores, gente a consumir calmamente se automedicarem, basicamente, para melhor suportar a carga de trabalho, as horas extraordinárias, tudo isso, e também o trabalho em si, aquela constante interação telefónica com clientes a tentar resolver problemas que o próprio sistema causou e a tentar resolver expectativas que só existem por causa muitas vezes até da própria publicidade feita aos produtos. Isso, mais uma vez, o capitalismo a ajudar nessa situação. E depois temos também a questão de que uma outra série de questões mentais, de saúde mental, só, só existem da maneira como existem no nosso mundo porque o sistema capitalista não é capaz de ter um mínimo de flexibilidade em relação à divergência nos padrões de comportamento e nos padrões de pensamento. Portanto, isto padrão de pensamento não estou a dizer que a mente paranoide é tão legítima como uma mente saudável na avaliação da realidade. Estou a dizer é que situações como neurodivergências como os chamados déficits de atenção ou as situações que estão dentro do espectro do autismo e muitas outras só encontram o nível de patologia que nós conhecemos hoje porque o sistema em que vivemos pressupõe que toda a gente tem que, mais ou menos, estar encaixado num padrão de trabalho, num padrão de horário e num padrão de trabalho que não é compatível com a forma como as pessoas que estão enquadradas nessas situações funcionam. E, portanto, acontece que se essas divergências já existem, são intensificadas e tornadas doenças pela forma como o capitalismo socializa e obriga essas pessoas a procurarem a sua sobrevivência. Portanto, eu não defendo a ideia de que toda a doença mental é simplesmente um mau enquadramento social de uma divergência, mas há uma quantidade enorme há uma quantidade enorme de coisas a que nós nos habituámos a chamar doenças ou perturbações mentais, que só o são, ou que seriam muito menos, ou que só o são por causa da forma como a nossa sociedade está organizada, ou que pelo menos seriam muito mais enquadradas se conseguíssemos organizar-nos de outra maneira. Muito obrigado, Saúl, por essa tua intervenção. Bom, vamos passar agora ao terceiro ponto que tínhamos previsto. Já falámos de incêndios, catástrofes ambientais, falámos de doenças. Portanto, aquilo que nós começamos aqui a verificar é que o capitalismo cria, de facto, uma série de problemas que não existiriam, ponto, se não fosse este modo de produção, quer do ponto de vista do meio ambiente, quer do ponto de vista da nossa própria saúde individual e coletiva, não é? Nós temos aqui uma série de problemas que são causados pelo capitalismo. No entanto, aquilo que nos dizem permanentemente é que este é um sistema que funciona e outros sistemas não funcionariam. Do ponto de vista da organização da sociedade, do ponto de vista do funcionamento da sociedade, este sistema funciona, outro qualquer estaria fadado ao fracasso. E, portanto, a última coisa que nós queríamos aqui discutir é
a quantidade de coisas que nos últimos anos nós vimos que são absolutamente demonstrativas de que não, este sistema não funciona, nem sequer funciona no sentido de garantir e de satisfazer as necessidades das pessoas. Já, enfim, nem sequer vou falar das questões que seriam evidentes, mas sintam-se à vontade para falar sobre isso, da imensa discrepância de acesso a recursos, de acesso a bens de consumo entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, enfim, o norte global e o sul global, nem sequer vou falar sobre isso, mas mesmo dentro do próprio norte global nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma série de episódios de dificuldades de abastecimento, de faltas de mão de obra para determinadas profissões e para determinadas tarefas concretas em determinadas épocas. Estamos neste momento a assistir a esse fenómeno em países que não são de todo países, sequer semi-periféricos, são bem centrais do continente, do modo de produção capitalista, da pirâmide imperialista e do continente europeu. Falo especificamente do Reino Unido, não é, que está a assistir neste momento a problemas complicadíssimos. Nós ouvimos notícias de supermercados que não estão abastecidos, ouvimos notícias enfim, do desespero com que se está a tentar contratar à pressa ferroviários, camionistas, porque são indispensáveis para fazer um conjunto de tarefas e não estão a ir para lá e portanto não há como obter essa mão de obra. Ouvimos também falar nos Estados Unidos dos problemas ligados aos cozinheiros do fast food, que também são uma categoria profissional onde está a haver muita dificuldade em obter mão de obra, onde está a haver aquilo que eles chamam lá uma shortage de mão de obra, não é? E eu começaria por perguntar ao Saúl, que tem acompanhado sobretudo esta questão das shortages de mão de obra, se ele tem acompanhado como é que elas se estão a dar, onde é que elas estão a acontecer e por que motivo é que elas estão a acontecer nos nossos tempos. Quando nós vemos esta situação da chamada falta de mão de obra, neste caso na restauração nos Estados Unidos, portanto é um fenómeno que chega a ser de tão ridículo, chega a ser engraçado, mas já há uma série de situações que não têm piada nenhuma nesse fenómeno. Primeiro, começar por uma questão. A restauração, tal como em Portugal, nos Estados Unidos é um dos setores com maior sobreexploração, maior emprego de trabalhadores não documentados, maior não pagamento de horas extraordinárias, baixos salários de base e agora algo que é uma característica específica desse mercado, portanto, a questão do pagamento baseado em gorjetas. Como alguns de nós devem saber, enquanto cá em Portugal, na restauração, uma gorjeta é considerada um sinal de serviço especialmente excepcional na questão da restauração, nos Estados Unidos é a base da remuneração da maioria dos trabalhadores da restauração. Não existe, ou existem salários mínimos muito baixos na restauração dos Estados Unidos, porque é considerado que é na base das gorjetas que essas pessoas mantêm a sua subsistência. Depois, baseado nisso também, criam-se relações quase de subserviência e também de assédio sexual no contexto da restauração, exatamente pela questão da necessidade de satisfazer os clientes ao nível de obter essas mesmas gorjetas. E posto isto como introdução, entre outras coisas, os cozinheiros, especificamente os cozinheiros, como o Vilela tinha referido, foram das classes profissionais que mais mortandade tiveram e continuam a ter durante a fase pior da pandemia, que esperemos estar a chegar mais ou menos ao fim, mas todo o setor da restauração teve perdas de mão de obra enormes por muitas razões, mas em muitos sítios exatamente porque as pessoas já não estão dispostas a suportar aquele tipo de condições, a trabalhar
naquele tipo de situações, procuram outros trabalhos ou então vão aguentando com os poucos apoios sociais que existem no contexto do sistema social americano para sobreviverem. E então vê-se uma série de patrões, uma série de empresas da restauração a fazerem basicamente o que se pode chamar queixinhas de que ninguém quer trabalhar, que não se consegue contratar ninguém, que não conseguimos servir bem os clientes porque temos pouca gente, porque ninguém quer trabalhar. E a resposta para isso devia ser sempre só uma, que é paguem mais. Se há falta de trabalhador nessa área, não só isso acontece porque exatamente há menos trabalhadores para trabalhar, mas se as pessoas não estão dispostas a trabalhar àqueles valores, pela lei da oferta e da procura, o que se devia fazer era pagar mais. E nessa questão parece haver uma falta de disponibilidade em simplesmente atualizar as tabelas salariais a esse nível. E muita gente vem a dizer que o que se passa ali não é uma falta de mão de obra, mas sim uma campanha mais ou menos política, mais ou menos politizada, de uma campanha de lockout, chamemos-lhe assim, pode não ser concertada a um nível, digamos, consciente, mas tem esse resultado. Essa campanha tem um objetivo, que é forçar não só a diminuição dos apoios sociais, mas também garantir que não há atualizações salariais e convencer toda a gente de que sim, é necessário que as pessoas aceitem trabalhar por aqueles valores. As pessoas não aceitando estão a ir contra o sonho americano, seja o que for. Tudo isso tem as consequências que tem. Há cada vez menos pessoas a trabalhar nessa área em específico como noutras. Neste momento, nos Estados Unidos, estão a começar também um conjunto alargado de greves nas poucas, mas neste caso várias áreas que têm ainda níveis razoáveis de sindicalização e, portanto, avizinham-se tempos mais ou menos conturbados em termos de contestação laboral no norte global, nomeadamente nos Estados Unidos. Vamos ver se isso tem alguma consequência a nível de alguns ganhos contra o capital ou se simplesmente se faz um reequilíbrio dentro das sociedades do norte global à custa da sobreexploração do sul global. Até lá é sempre interessante ver como os capitalistas, quando o trabalho começa a faltar, quando não há trabalhadores dispostos a trabalhar nas condições que eles apresentam, toda uma série de queixinhas, queixumes, declarações motivacionais quase ao contrário, para tentar agarrar alguma mão de obra que esperemos não funcione e bem, da minha parte, espero que todos esses patrões vão à falência. Alguns deles espero, e não tenho qualquer problema em ter isto gravado e publicado, espero que passem por dificuldades. Alguns deles merecem passar fome, sim, não tenho qualquer pudor em dizê-lo, porque é isso que eles sujeitaram a classe trabalhadora durante tantos anos, portanto, experienciarem um pouco disso durante algum tempo não lhes fará mal nenhum. Eu acho sempre bastante engraçado que os capitalistas nos digam, a propósito de direitos sociais, a propósito de direitos laborais, a propósito de salários, de dias de férias, do que quer que seja, eles têm sempre na boca aquela frase, não é, do não há almoços grátis. Mas depois, quando não têm trabalhadores para as suas empresas, porque pagam pouco, não querem pagar mais. Nesse caso, eles não percebem que não há almoços grátis. Nesse caso, eles têm
uma dificuldade muito grande em entender que se estás a pagar 100 ou se estás a pagar 200 e se as pessoas não aparecem para trabalhar na tua empresa, isso é uma prova de que o mercado exige que tu pagues 300 ou que tu pagues 400 ou que tu pagues muito mais para que alguém se disponibilize a fazer essa função. Mas aí eles têm uma grande dificuldade em compreender a lógica da oferta e da procura quando é para comprar, chamemos assim, força de trabalho. Enfim, avançamos já para o final da nossa discussão e há um outro ponto que queria perguntar sobre o qual queria falar com o Pedro, não é? Nós assistimos, todos nós nos lembramos aqui há uns, eu não sei se foi há uns meses ou se já vai há mais de um ano, aquele episódio do navio que ficou encalhado no canal do Suez e aquilo teve uma série de consequências no comércio mundial, não é? De repente começou a pensar como é que se ia fazer para trazer petróleo para a Europa, como é que se ia fazer para trazer não sei quantas mercadorias para a Europa. Isto é espantoso, porque nós parece que temos um sistema económico completamente montado, organizado, oleado, capaz de resolver todos os problemas, e de repente um barco fica entalado num porto, num estreito, quero dizer, e subitamente nós temos uma série de dificuldades para enfrentar. A fragilidade do modo de produção capitalista em produzir e em distribuir é assim tão grande? Há mais exemplos disto? Tu acompanhaste este caso, seguramente tens visto mais algum caso em que tenha havido esta dificuldade enorme, por razões quase ridículas, de fazer com que a imensa quantidade de bens que o capitalismo produz possam ser distribuídos, sequer nos mercados onde as pessoas ainda vão tendo recursos para os comprarem e os consumirem. Epá, olha, fazendo o gostinho a dedo, quanto tempo é que me dás para responder a esta questão e Se para quiseres. fazer aqui o que quiser? Pronto, então, olha, estamos aqui até amanhã e acrescentar um bocadinho de informação àquilo que o Saúl estava a dizer em relação aos Estados Unidos. E complementando aqui com a informação também do que está a acontecer em Inglaterra. Nos Estados Unidos, não sei se vocês têm acompanhado ou não, mas já há uns anos que tem havido aqui aquela luta muito que agora recentemente foi absorvida pelo Partido Democrata dos 15 dólares a hora como salário mínimo nacional, que é o Fight for 15, luta por 15, porque geralmente é duoling, os grupos que fazem isso, e tem sido uma forma de tentar sindicalizar o pessoal do fast food, e outras tentativas de sindicalização e o impacto grande, brutal, apesar de serem muitas das vezes não tão radicais ou não tão revolucionários como nós gostávamos de ver, mas que teve o Black Lives Matter nos últimos anos e principalmente no último ano, em que temos aqui muita gente a exigir mais das empresas e a exigir melhores condições de trabalho e a exigir melhores condições de salário, planos de saúde, tudo o resto, porque é aquilo que eu tenho visto muita gente lá dizer, que é arriscares portanto, tu vais trabalhar por 10, 11 dólares e é péssimo porque chegas ao fim do mês e não consegues pagar tudo. Mas acrescentar a isso a possibilidade de morrer de Covid, de ficares de disparar ao hospital com Covid e não morres, mas ficas com uma dívida para o resto da tua vida, ou ficas entrevado por causa do long Covid, e todos os problemas que têm, que se vê que afetam, se não estou em erro, à volta de 10% das pessoas que são infectadas com o Covid. E são problemas que te debilitam e te lixam para a tua vida. E as pessoas fez ali um bocado o clique, ou foi aquele elemento que em muitos casos precisavam para não vou, não quero saber, eu passar fome já passo, portanto para passar fome, passo fome em casa. E um outro gravíssimo problema que eles estão a ter, que por acaso cá quase não foi noticiado, eu soube através de uns amigos americanos, que é a falta de condutores nos autocarros das escolas, que a gente vê tanto nos filmes e nas séries americanas, em que parou tudo. Eu estive a falar com um conhecido meu que é professor
do secundário em Minnesota, no estado do Minnesota, se não estou em erro. Falha-me aqui a coisa. E ele estava-me a dizer, já estávamos a falar, ele estava-me a dizer que desde o início do ano letivo, eles até agora não conseguiram ter mais do que 35% dos alunos em toda a escola, na escola ao mesmo tempo, porque não há autocarros para os levar. E não é como aqui, em que os putos, atravessam a rua, vão 2, 3 ruas e estão na escola, nas piores das hipóteses, apanham um autocarro para ir para a casa dos avós, ou coisa assim do género, ou quando há casais separados, mas apanham a rede pública de transportes, pelo menos nas grandes cidades, e conseguem chegar aos sítios. Lá não, as distâncias são grandes, são assinaláveis. Nós somos um país particularmente pequeno, que é nada tem a ver com os Estados Unidos, e é preciso transportar, e não há. E enquanto tu, por um lado, para treinares pessoal para ir para o McDonald's, não estou aqui de forma nenhuma a desprezar o trabalho das pessoas, estou apenas a pôr em perspectiva o tempo que é preciso formar, mas tu numa semana, 2 semanas, mais ou menos, sem cortares aquilo, tu consegues ter alguém que consegue fazer aquele trabalho em condições minimamente decentes, se calhar não as melhores, mas minimamente decentes. Tu teres um condutor de pesados com transporte de passageiros com crianças, demora um bocadinho mais. Tens de ter a carta de pesados, depois tens de ter a carta de pesados de passageiros, e em Inglaterra o que se está a ver é exatamente isso. Com o lockdown, com esta cena toda do Covid, com a ânsia dos ingleses com o Brexit, não que eu seja crítico de sair da União Europeia, bem pelo contrário, vocês conhecem, sou muito a favor disso, mas sair pela direita é uma ideia monumentalmente estúpida. E aquela ideia de correr com os trabalhadores da União Europeia fez com que a maior parte dos condutores de caminhões e condutores de materiais perigosos, que ainda é o outro filme, porque tens mais licenças, tens mais cartas, tens mais tempo de aprendizagem, tens sessões de formação muito mais contínuas do que, lá está, o gajo que transporta o autocarro com mercearias, com qualquer coisa que não exploda assim tão facilmente na viagem. E esta gente, que a maior parte eram essencialmente polacos, mas também muita gente da Europa, do centro da Europa, da Roménia, da Hungria, da Bulgária, mas essencialmente polacos, vieram-se todos embora, não é? Porque sem qualquer tipo de garantes de subsistência, em que as pessoas não estão a ganhar dinheiro, não podem trabalhar, e não há subsídios do Estado, não há intervenção de ninguém, e há uma hostilidade geral da população, as pessoas fizeram-se à vida, não é? Já se fizeram à vida saindo da Roménia e da Polónia para ir trabalhar para lá, quanto mais numa situação destas que estão num país estrangeiro que lhes é hostil. E está a continuar, e eu conheço gente, e vocês também calculo que conheçam gente que lá está, e há cada vez mais gente a falar do se calhar vou-me embora. E estamos a falar de empregos especializados, empregos que demoram muitos anos. Mais uma vez voltamos à questão isto não é o trimestre a seguir. As pessoas não podem calcular a sua vida. Um trabalhador migrante polaco, a sua família, em Peterborough ou no raio que o parta, não pode calcular a sua vida com o que é que eu vou ter daqui a 3 meses. Tem que calcular como é que eu vou pagar a renda, como é que eu vou alimentar a minha família, se ele e a mulher estão os dois despedidos, como é que é? Como é que entra dinheiro naquela casa? Como é que se não garante? Então, pegas nas tuas economias e tentas derretê-las ali um bocado à procura de trabalho, mas quando não dá, tu pegas em ti e vais-te embora. Ou vais para outro país, mesmo que não voltes à Polónia ou à Roménia, tentas ir para a Irlanda, para a França, para onde for, mas onde te permita ganhar o teu sustento. Em relação ao barquinho, ao barquinho que ficou encalhado, que foi dos momentos mais cómicos de 2020, lamento, mas eu não consigo ter outra reação. Foi divertidíssimo ver não só aquela imagem daquela pequena retroescavadora a tentar desencalhar o barco, e acabou por conseguir, mas ver que o sistema todo de transporte e produção depende de coisas muito, muito, muito pequenas. Não é por acaso que os americanos andam tão estressados com o Silk Road, o Belt and Road Initiative, a Rota da Seda, a nova Rota da Seda da China,
que tem exatamente a ver com o controle de pontos estratégicos para a China conseguir garantir exportar as suas mercadorias, e que passará ao lado, ou pelo menos evitará aquilo que são os pontos fulcrais para o comércio ocidental. Mas aquele barquinho derreteu toda a gente, não é? De repente tens filas enormes no canal de Suez. Até que ponto toda a gente a fazer contas, até que ponto é que mais vale mandar o barco ir à volta pelo Cabo da Boa Esperança, qual Vasco da Gama, ao contrário, para chegar à Europa ou para chegar aos Estados Unidos, mas principalmente para chegar à Europa, ou o que é que vale mais se é estar ali o barco paradinho, à espera que desencalhem o outro raio do barco. O que, fazendo aqui ligação ainda aqui há mais uma história, para aquele pessoal que está sempre a dizer que uma guerra com o Irão é giro, e é uma grande ideia, o Irão, seja qual for o plano de defesa que eles têm, e devem ter muitos, mas todos eles vão ter pelo menos lá uma adenda que é: vamos fechar o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho. Porque é aquilo que eles conseguem fazer e conseguem lixar toda a gente. Consegue-se perceber como com um simples barquinho encalhado consegue lixar o imperialismo europeu e americano durante semanas, se não um mês e qualquer coisa, que o barco esteve ali encalhado. Portanto, é uma belíssima ideia entrarmos em guerra com o Irão. Não vai correr nada mal. Uma coisa parecida aconteceu quando a guerra do Iémen, que se arrasta há décadas, com a Arábia Saudita. Peço desculpa. O Reino Saudita. Não confundamos um reino com um país, porque são coisas completamente distintas. Não consegue fazer mais nada a não ser bombardear civis e tentar matar aquela gente toda à fome. E está a perder uma guerra com pastores de 70 anos e de 14 anos, porque o pessoal de idade de combate já não há assim muita. Mas o Ansar al-Hula, ou al-Hala, eu devo estar a dizer isto muito mal, mas conhecido como os Houthis, quando começaram a bloquear exatamente o Golfo o Mar Vermelho, peço desculpa, e a tentar acertar nos barcos, principalmente nos petroleiros, e a reação imediata do capitalismo foi: vamos toda a gente mandar aqueles gajos que estavam ali junto à Somália para combater a pirataria, seja lá isso um bocado o que for, porque às vezes é assim um bocado dúbio do que é que eles estão ali exatamente a fazer. Vão todos ali, que é para evitar que os Houthis mandem lanchas com explosivos rebentar com petroleiros. E isso só agravou a situação terrível em que não entra quase um barco nos portos do Iémen, nas zonas não controladas pelo Reino Saudita, que está a levar a uma pandemia brutal de cólera, está a levar a uma fome desgraçada das pessoas. Portanto, temos aqui um exemplo em muita microescala de qual é que é a reação. Depois temos 500 exemplos. Os Estados Unidos e a China, toda esta coisa muito, muito divertida de andarmos aqui às cabeçadas e os chineses são maus e não sei o quê. E que o Covid veio agravar por razões absurdas e estúpidas, de coisas incríveis, de racismo, como se viu. Mas todas estas guerrinhas levaram os Estados Unidos a dizer que empresas que comprem chips chineses vão estar lixados e vão ter sanções. E os chineses: ok, tudo bem, não os vendemos a vocês, vendemos a outros gajos. E a reação do Ocidente foi: ok, vamos ter a produção de Taiwan e a produção do Japão e da Coreia. Não chega. E de momento tens a Toyota a dizer que vai cortar em 1/4 a produção de automóveis mundial. Tens a Volkswagen ou a Mercedes, que também já disse que ia cortar. Tens a Ford a dizer que ia cortar. Mas não há só chips nos popós, não é? Há chips nos telemóveis, há chips nos brinquedos das crianças, há chips nos fogões inteligentes, há chips em tudo quanto é lado. E de momento não há chips que cheguem para tudo.
e não há chips que cheguem para todas as coisas. Portanto, para a defesa não vão faltar, porque a defesa tem que... O braço armado do Império tem que estar sempre a funcionar. Mas para o resto vão faltar. Vão faltar e vão faltar para toda a gente e já estão a faltar. Agora tens a crise energética, que o pessoal anda aí a mear muito por causa do não poder pôr gasolina e gasóleo no popó, e eu percebo, sinceramente, percebo. Quem não vive em Lisboa, quem não vive no Porto, ou nas zonas limítrofes, os transportes são uma desgraça. Não há como virar isso, não há como fugir a essa realidade, e tu precisas de um carro para te conseguires mover. Eu vejo por mim, eu moro na margem sul de Lisboa, e eu, se quiser ir para Lisboa, é tudo muito porreiro. Eu, se quiser ir para o outro ponto na margem sul, eu preciso de um carro, porque senão demoro 3 horas a fazer uma coisa que eu de carro demoro 10, 15 minutos. E não sou acelera, longe de mim. Portanto, tens o pessoal muito chateadinho com isto, mas depois falta tudo o resto, que é, está a faltar energia. Efetivamente está a faltar energia, e não está a faltar energia porque se esteja a produzir menos energia, ou porque haja uma falta de petróleo, ou porque haja uma falta de gás natural, ou de gás liquefeito, ou de energia solar, ou do raio que o parta. O Covid fez com que muitas coisas parassem. E muitas empresas pararam seriamente. Pelas ações da China, que teve ali cerca de meio ano em confinamento sério e não se faz nada, principalmente em Xinhua, mas também em outras zonas, porque aquilo acabou por se agravar bastante ali na zona. E depois este confina-desconfina faz de conta que vamos fazer o mesmo que a China, mas não podemos fazer o mesmo que a China, porque a China é uma ditadura comunista terrível. E não são brancos, que é sempre um problema quando os não brancos arranjam formas de solucionar as coisas, e depois todos aqueles disparates que surgiram do pessoal que se sente muito, muito oprimidinho com máscaras, e o pessoal que é os microchips do Bill Gates, quando o Bill Gates faz coisas bem piores do que microchips no braço da malta. Mas muita coisa parou, e a reação das empresas foi: ok, vamos despedir gente, porque nós agora durante 3 ou 4 meses não vamos ganhar muito dinheiro, portanto vamos ter que cortar custos. E onde é que se corta? Corta-se nas pessoas. E acontece isto que aconteceu na Inglaterra, com gente fora a ser mandada para casa, principalmente trabalhadores migrantes que não tiveram outro remédio senão a ir-se embora. Nos Estados Unidos, com o pessoal dos restaurantes, e não só, de todas as outras empresas também serem mandados para casa. E houve ali, o Trump teve pelo menos a inteligência inicial de dar uns cheques à malta para conseguir sobreviver e continuar a consumir, apesar de tudo o que foi consumo baixou, exceto o consumo via internet. Houve muita gente que fez muito dinheiro. E tu tens todo este sistema, tu tens barcos. Uma das coisas que se fala é que faltam contentores. Não faltam contentores em lado nenhum, tal como não faltam barcos em lado nenhum, tal como não falta transportes em lado nenhum. O que aconteceu foi que tu de momento tens N barcos que estão à deriva, em portos, encalhados, com as tripulações intactas, que não lhes pagam um tostão, a morrer à fome, às vezes, ou à procura de pescados em portos e em sítios e em cidades e em países que não são os deles. A maior parte deles vem do sul da Ásia, dos marinheiros sul-sudeste da Ásia, em barcos que são da Ucrânia, da Bielorrússia, Portugal, da Libéria, de onde for. Mas que as empresas são efetivamente europeias ou americanas, não é? Ou japonesas, ou australianas, e que dizem que não, nós vamos despedir esta malta porque senão vamos perder aqui mais uns milhõezinhos e isso é muito chato. E agora esta gente está ali, e quem é que os vai buscar? E onde é que tu vais treinar marinheiros experientes ou marinheiros com um mínimo de conhecimento para operar um navio mercante de sei lá quantas toneladas, para não encalhar no canal de Suez, ou para, sei lá, não se atirar ali contra o Cabo da Roca ou a Boca do Inferno, em vez de atracar no Porto de Lisboa? Não há.
não há, e pior ainda, não há capacidade de armazenamento. Por que raio é que a seguir ao verão falta energia na Europa ou nos Estados Unidos? Vocês sentiram muito frio neste verão? Tiveram que usar mais energia? A maior parte das empresas esteve parada. Portanto, porquê é que não há? Não há porque não há armazenamento. Porque a decisão é vamos armazenar o mínimo indispensável para ter as coisas a funcionar 2, 3 meses. Mas como parou tudo, então ninguém teve a preocupar-se em armazenar. Porque isso ia, mais uma vez, lá está, ia custar dinheiro. E também despediram pessoas. Portanto, o pessoal que é preciso para resolver estes problemas, agora se calhar está no desemprego. Ou está a fazer outra coisa, porque muita gente, entretanto, também conseguiu outros trabalhos. E tens aqui um problema monumental que ainda agora começamos a sofrê-lo, e vamos sofrer, e muito, ao longo do resto deste ano. Os Estados Unidos já falta tudo, um bocadinho para os supermercados, já está tudo assim um bocado em pânico. A Inglaterra já falta mesmo nos supermercados, as pessoas chegam ao supermercado e não há lá coisas. Vão faltar os carros, não que isso seja propriamente um grande problema, mas vão faltar, provavelmente vão faltar os telemóveis, vão faltar as consolas, se calhar aí o pessoal depois tem que fazer mais qualquer coisa da vida. E vai faltar muita coisa e possivelmente energia. E se falha a energia na Europa e temos um inverno frio, vai ser complicado, não é? Porque como é que aquece as casas, como é que aquece os banhos, como é que aquece as águas, como é que cozinhas, quando simplesmente não há, ou está a preços proibitivos, o gás, a eletricidade, ou seja, o que for. Vamos fazer o quê? Como a Grécia na altura da crise, ou o Brasil agora no Bolsonaro, vamos começar a queimar móveis em casa para cozinhar e aquecer água. Então nós estamos aqui perante um problema monumental que é totalmente derivado da forma como temos organizado a nossa sociedade e politicamente, portanto o capitalismo, e não há assim grande plano de como resolver a coisa. Aliás, eu apanhei a semana passada que quer Espanha e Grécia, se não estou em erro, Itália, fizeram uma proposta à União Europeia de vamos ter que fazer aqui qualquer coisa, nem que seja, porque foi a ideia que tiveram, haver aqui fundos europeus para fazer com que os combustíveis cheguem ao consumidor final, portanto nós, as casas, sem um custo muito grande a nível das contas das energias. E a resposta imediata da Alemanha e da Holanda, da França não soube, mas da Alemanha e da Holanda, que é o centro, foi vocês podem ir lixar-se bem porque não, aquelas respostas de arrastar os pés. Temos que ver, não pode ser assim, não vamos entrar aqui em loucuras, não vamos fazer assim grandes coisas, não nos vamos apressar, vamos tomar decisões precipitadas. Basicamente vocês aí no Sul podem se lixar, como é o apanágio da União Europeia. Cada vez que há um problema que afeta toda a gente, os gajos do Sul que se lixem. Sim, por acá, nós vimos isso inclusive agora quando começaram a discutir a distribuição de fundos para os planos de recuperação pós-Covid. Os esforços foram feitos sobretudo por aquele grupo dos frugais. Eu acho sempre muita graça porque estas expressões surgem na imprensa imperialista e depois são absorvidas pela imprensa de cá com todo o viralatismo do mundo, não é? Então começou-se a falar que os países frugais, não é? Sendo que nós somos os países gastadores, ao contrário dos frugais, estavam a colocar muitos entraves à entrega de dinheiros aos países do sul da Europa, Portugal, sobretudo a Espanha e a Itália, onde o Covid tinha sido mais forte num primeiro momento, precisamente porque achavam que esses países não era bem porque tivessem tido um grande impacto da pandemia. Acima de tudo, eles tinham tido uma má gestão do seu sistema de saúde e, portanto, não era justo estar a premiar a sua má gestão com fundos europeus. Isso é logo daquelas observações que surgem num primeiro momento. Na altura até acho que o António Costa teve um discurso que viralizou sobre isso, a dizer que era repugnante estar a fazer esse tipo
de observações, mas elas surgiram imediatamente. Yeah. E é sistemático. Quer dizer, tudo o que acontece na Europa, o reflexo condicionado de qualquer dirigente do Norte da Europa é tentar varrer para o Sul, dizer que no Sul tudo o que lhes está a acontecer de mal lá é porque estão a gastar muito dinheiro com a Itália, com Portugal e com a Grécia e por aí adiante. Quer dizer, isso é uma coisa que deve ser, não conheço estudos nesse sentido, mas imagino que seja rentável até dizer chega em termos eleitorais fazer esse discurso numa Dinamarca ou numa Suécia. Ao mesmo tempo, e desculpa, eu no início... Diz? Não, pá, e é daquelas coisas que é pá, meter aqui uma coisa que eu costumo lidar muito, que é a questão do sectarismo e não só, pá, que é aquela cena dos cristãos católicos do Sul, que sempre foram, tipo, pá, é uma raça à parte dos protestantes e mais clarinhos do norte da Europa, que não é, são frugais, são responsáveis, são equilibrados, são ponderados, ao contrário de nós cá em baixo, que pá, isto só não é tipo, sei lá, só não é assim a selva generalizada porque o pessoal gosta de vir cá à praia e se fores para a Tunísia se calhar há uns atentados, tipo, se calhar é por isso. Mas eu realmente falar em frugalidade e em temperança e depois pensar no Norte da Europa, pensar em Amsterdão com os space cakes e com os... Enfim, aquilo sim é claramente a postura de um calvinista que não cede aos seus caprichos e aos seus vícios. Os católicos é que têm isso. Bom, mas adiante, isto é uma piada que me ocorreu agora. Mas falaste há pouco sobre a questão do Bolsonaro, eu me esqueci no início de mandar um cumprimento ao Lucas, que deveria estar a apresentar este programa porque é o nosso apresentador de serviço, mas continua, enfim, numa fase de mudança na vida para melhor, e isso é bom. E de facto sim, no Brasil eu temo que dentro em breve a gente comece a ver como no Brasil também começaram a aparecer aquelas notícias de jornal que parecem ser coisas boas, não é? Receitas de como utilizar os restos do seu arroz que ficou quebrado no fundo do pacote, que aprenda os prazeres de cozinhar a lenha. Eu acho que nós vimos isso no Brasil há uns meses atrás, no início de 2022 corremos o sério risco de ver isso na Europa também. Bom, nós já temos um longo podcast até aqui, foi uma belíssima discussão, encaminhamos então o debate mais para o fim. Eu vou começar por perguntar ao Saúl considerações finais e se tem alguma dica, algum sítio onde os nossos ouvintes possam ir ouvir ou ler mais sobre todas estas catástrofes ambientais e outras que estão a afetar o mundo neste momento. Aqui como considerações finais, queria recordar-vos de uma parte do que foi a loucura de 2020, quando estávamos mais ou menos a meio da crise pandémica. Não sei se vocês se recordam de virem notícias dos Estados Unidos em que usavam a expressão Murder Hornet, basicamente vespas assassinas, ou para traduzirmos melhor, Hornet, vespas gigantes assassinas. É mais um caso de uma dessas catástrofes, embora possa-se considerar em pequena escala catástrofe ambiental causada pelo capitalismo, portanto, espécies invasoras trazidas pela logística capitalista do transporte de contentores internacional que se estabelecem em novos ecossistemas e depois fazem o que querem dos ecossistemas novos em que se instalam. Eu pedi a todos que pudessem fazê-lo, que leiam um pouco sobre isso. Há até uma associação que trabalha um pouco sobre a questão das espécies invasoras em Portugal, que é nativa, e leiam um pouco sobre o que têm sido as invasões as invasões neste caso, chamada de vespa asiática, como nós lhe chamamos cá em Portugal, para verem uma pequena consequência do que é a gestão ambiental que temos atualmente. Só aqui também para também não acharem que não sabemos do que falamos.
O livro é Que Irei Fazer Quando Tudo Arde. Só um bocadinho que... E só aqui admitir que farei quando tudo arde. É afinal como se chama o livro do António Lobo Antunes, em que baseámos o título deste episódio. E claro, o que fazer do Lenin. Mas só como considerações finais e conselho, leio um pouco sobre o papel atual das espécies invasoras, nomeadamente insetos, nomeadamente as vespas volutinas, que têm sido uma praga para a apicultura e para a agricultura em geral, no Portugal rural, e não só, no resto do mundo, no resto do norte global. Estamos a colher as consequências de termos um sistema de logística baseado em transportes de longa distância, que nunca seria possível não acontecer este tipo de transferência de espécies de um ponto geográfico para o outro, com as consequências que já conhecemos de há muitos mais anos. O conceito de espécie invasora não é novo e agora estamos a vê-lo cada vez mais. Muito obrigado, Saúl. Eu fazia exatamente a mesma pergunta ao Pedro, não é? Quais são as considerações... antes de mais, agradecer, como é evidente, ter aceito o nosso convite para participar no nosso podcast. E a concluir, fazia-lhe então a mesma pergunta que fez ao Saúl, considerações finais, e se tens alguma dica que nos possas dar de algum projeto. Já falaste há pouco da guilhotina, mas enfim, se quiseres expandir um pouco mais sobre isso, sítios onde possamos saber mais sobre estes assuntos. Pronto, primeiro, é assim, quem vos agradece sou eu, pessoal. Eu tenho estado muito parado a nível da atividade política, por motivos pessoais, mas soube muito bem, gostei muito de estar aqui com vocês e de fazer parte deste projeto aqui neste bocadinho. Portanto, o agradecimento é meu. A guilhotina, sim, já tivemos algumas coisas sobre isto. Haveremos de ter mais, estamos aí com os projetos, até para eu voltar a conseguir produzir mais coisas. Considerações finais. Basicamente, ou acabamos com este sistema ou ele acaba connosco, não é? Ele vai acabar, porque se continuamos com as alterações climáticas ao ritmo que estamos a ter, que tem estado a surpreender toda a gente de uma forma, tendo algum do pessoal mais pessimista, mas está a ser de uma velocidade que é uma coisa assustadora. Portanto, não vai ser possível termos uma sociedade globalizada, como estava agora aqui a dizer o Saúl, com linhas de produção e transporte tão vastas e tão extensas. Isso não vai acontecer, até porque implica uma organização e uma capacidade de comunicação que muito provavelmente irá deixar de existir. Não é que a gente esteja todos a caminho da extinção já a seguir, ou daqui a 100 ou 200 anos, se calhar até estamos, mas não sei, nem vou apostar nisso, mas que este modelo de organização social não é sustentável, não é. Portanto, se calhar mais vale fazermos nós acabar com ele de forma planeada e tentar qualquer coisa mais interessante do que isto. E claramente apostar é qualquer solução muito mais à esquerda do que aquilo que temos. Em relação a ideias, em relação ao clima, aconselhar um gajo que eu tenho seguido já há uns aninhos, e que é assim um dos carolas do clima internacional, que é um gajo que é o Michael E.Man, que é um climatólogo, e o gajo tem não só livros, publicações, mas também há muita coisa boa dele no YouTube. Sim, eu estou a recomendar o YouTube. Não é o QAnon nem coisa do género. O senhor é mesmo catedrático e é mesmo bom naquilo que diz. Nem é Raquel Varela, passando a piada rápida e fácil. E dá uma perspectiva muito boa daquilo que se está a acontecer e que vai acontecer nos próximos tempos, sempre com aquela salvaguarda de que daqui a 50 anos, não sei, ninguém consegue prever, o que é de uma humildade extrema, e bastante inteligente da parte dele.
E em relação a este último, este problema económico que estamos a desenrolar, se calhar aconselhava ou indicava o último livro de um gajo que é o Adam Tooze, com 2 O's, Tooze, que é o Shutdown. O senhor é um gajo de esquerda, não é tão à esquerda como nenhum de nós que aqui estamos, mas dá para perceber a magnitude do problema. O gajo é muito bom, é um gajo muito detalhado, muito exaustivo. Eu não li o livro ainda, mas tenho acompanhado algumas das coisas que ele vai publicando, até porque a economia, quando aquilo entra nos termos mais técnicos, às vezes custa-me imenso. Mas o senhor é um gajo que se explica muito bem, mais uma vez. Há várias publicações, vídeos, entrevistas, podcasts, em qualquer um dos dois vão, não é só no YouTube. Quer o Michael Lehman, quer o Adam Tooze. E olha, já agora o senhor também fala muito bem, é um dos gajos que fala melhor sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e é um gajo que percebe muito daquilo que diz. Muito obrigado, recomendações excelentes, quer tuas, quer do Saúl. Eu, mais uma vez, agradecer teres aceito o nosso convite, já estás convidado para próximas oportunidades, sempre que houver essa possibilidade a gente chateia-te. A quem nos ouviu até aqui, muito obrigado também por nos terem acompanhado. Estou? Estavas a aceitar o convite, é? Estava só a dizer ok, obrigado, sim, aceito. Falamos de outras vezes. Certo, perfeito. Estava a dizer então, e concluindo, quem nos estiver a ouvir até agora, se ainda não pôs o like, para pôr o like, para nos subscrever o canal e para partilhar este podcast com os amigos, se gostou. Se não gostou, também pode partilhar, assim passa a raiva junto com os amigos. Deixem o vosso comentário no YouTube e já sabem, Facebook, Twitter, Instagram, e-mail comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Entrem em contato connosco, vai ser um prazer saber as vossas opiniões sobre este episódio e sobre o nosso conteúdo. Até breve.